causa da assombração. Sabe o que a gente via muito antigamente, quando a gente era criança? Nós saíamos no terreiro, assim, ficar sentado olhando. Ver aquelas bolas de fogo andar assim, na boca da noite, na base de 6 horas. É a hora que você via, a gente se batia assim, vai para lá, vem para cá, aquele monte. Não é vagalume não, que é grande. Mas era colorido ou era amarelo? Bola é fogo. Fogo? Fogo, uma bola de fogo. Então uns falam que era mula sem cabeça. Outros diz que é mãe de ouro. Então ficou nisso. Hoje a gente não vê mais, né? Porque hoje já tem a bendita luz elétrica, você não consegue ver nada, né? Mas a gente via muito isso daí, via aqui nesse terreno, que é o meu na pedreira, e via do outro lado lá na montanha. Mas via sempre na mesma hora, assim, não? Sempre na mesma hora, na boca da noite, quando o sol acabava de entrar. Mas não tinha todo dia? Assim, isso aí, mas era quase todo dia. É? Mas tem uma época também, não era dizer o ano inteiro, tem uma época que vai lá. Era na quaresma, será? Não era? Olha, eu não lembro se era no quaresma. Isso aí eu não guardei se era no quaresma. Da quaresma eu sei que a gente via esse negócio de subio, a gente andando assim de noite, a gente escutava aquele subio que timia no ouvido da gente, sem ter ninguém por perto. Mas essas bolas de fogo, fazia barulho? Não, eram uns negócios ali no silêncio, ia para lá. No silêncio? No silêncio, assim, você não escutava barulho, aí parece que uma batia na outra, assim, saía de novo, vinha, batia de novo. Mas... Nós ficava tempo olhando aquilo. É? Tipo assim, meia hora? Não, nós ficava sentado no terreiro olhando, meia hora, até 1 hora olhando aquele negócio. É. E iluminava por perto não, delas? Não, você só via a bola do fogo, ela não iluminava, porque era muito longe, né? A gente ficava aqui embaixo. Ah, era longe. Aí era lá na montanha. A gente via lá do outro lado da montanha para virar lá, a gente via aquilo. Mas era quando a senhora era criança? É, quando eu era criança, né? Criança de 7, 8 anos, bem criancinha 7, mesmo. 8 anos. Que daí, depois você começa a trabalhar, você começa a cansar, e você já não tem mais tempo. Teve de ficar olhando as bolas de fogo. De olhar. Mas vocês tinham medo disso? Não, nós não tinha medo. Nós sentávamos no terreiro e ficava olhando. Medo não tinha, não. Porque eu já sou uma pessoa ruim de medo. Eu não tenho muito medo, não. Aí o caso da assombração, a minha mãe morava, tinha um mato. Eu começava na casa dela e ia até bem para baixo. Mato, que é onde nós brincávamos, mato cerrado mesmo. E tinha uma porteira da divisa embaixo, quando a gente subia, para chegar e entrar no terreno que era do meu avô, do outro terreno. Nessa porteira, um dia eu tinha mais ou menos 9 anos de idade. Eu fui junto com a minha tia na cidade, e eu vinha vindo, trazendo uma panela de pressão, que eu acho que foi uma das primeiras panelas de pressão que foi feita, que o irmão da minha avó mandou para ela, de São Paulo. Aí eu ia subindo com a panela de pressão, e ela com o menino no braço, ia levar no médico. Aí quando a gente chegou a uma distância daqui, mais ou menos na parede lá de dentro, eu escutei quando parece que pisou no arame farpado de cerca, ele faz rink, né? Sim, não é quando você sei, aquele barulho, em cima. Aí eu já parei, pode vir para cá. Eu já parei e falei assim para ela, o que é isso? Eu estava na frente dela. Aí ela falou, ó, não sei, deve ser seu pai pegando lenha. Eu imaginei, falei, meu pai pegando lenha, pegou uma madeira muito grande para fazer esse barulho no arame. Aí ela falou, vamos embora. E aí firmamos o passo. E quando nós chegou na porteira, parou. Só que além dele fazer esse barulho no arame, ele vem para si um boi, sabe? Andando debaixo da mata, chepe, pisando, quebrando tudo. E nós passamos a porteira e ó, na cama, eu cheguei em casa, perguntei pro pai, falou, eu não. Eu acabei de chegar aqui da roça, não fui lá para baixo. Então passou. Aí a minha mãe inventou de visitar uma mulher que tinha ganhado neném lá, por lá da pé do baú. E eu falei para a mãe, vamos, mas pelo amor de Deus, vem antes de escurecer. Porque eu que tinha visto isso lá. Eu falei para ela, vem antes de escurecer, para nós passar lá e antes de escurecer. Só falou que não tinha medo, mas então, disso aí... Eu era criança, mas você fala que não tem, mas um pouquinho você tem, né? Tem, né? Aí eu falei para ela, vamos, mas vem antes de escurecer. Até foi eu com essa pessoa que está lá em São José hoje. Aí eu tinha uma menina que era de colo da mãe, a minha irmã, e um outro menino que também era de colo. E ela ia levar. Aí ia eu, ela e essa pessoa que está lá para ajudar a carregar as crianças e mais uma. Aí nós viemos, ela veio enrolando, veio enroscando, conversando e deixou escurecer.
Aí já cheguei ali, o coraçãozinho ficou desse tamanho. Eu falei, meu Deus, nós vamos passar lá de noite. Eu falei, pá, tudo bem. Aí eu subi com ela na frente, com o menino, ela com o menino no colo e eu com ela na frente. Aí você passava a porteira e seguia o caminho, seguia beirando o mato até chegar na casa dela, sabe, distância daqui na parede. Aí nós chegamos lá em cima, tinha um cupim. Ela falou assim, você fica aqui com o Donizete e eu vou voltar a encontrar com a Célia e a Cida que estão carregando a Nice. Aí eu já falei para ela, pelo amor de Deus, venha logo. Quando eu falei assim, que ela pôs o menino no chão, que ela foi descer, já veio o barulho em outro lugar, sabe? Já era outro lugar. Mesmo barulho. O mesmo barulho. Já veio de novo, pisando devagar assim. Aí eu falei, mãe do céu, e vem um negócio. Eu falava um negócio, quando não sabia o que era, né? Aí ela voltou correndo assim, mas as luzes já iam chegando também. Ela voltou correndo assim, tinha o cupim, ela começou a pegar pedaço do cupim e jogar no mato, né? E falar aquele negócio, aquele gesto de pessoa, pega, pega, e o negócio não para, ele venha, pisando, só que quando ele ia sair, no limpo, sumia. Sumia e calmava. E o barulho sumia também? Não, sumia o barulho, você não via, você ouvia. Ouvia. Você não via nada, porque estava dentro do mato, você ouvia só o pisado. Isso eu vi o marido, depois que nós veio embora para cá, viu. Só que nunca ninguém viu nada, é só o barulho. Aí parou, quando ele ia sair do mato, parava e sumiu. E aquele, a senhora falou Mãe do Ouro. O que é Mãe do Ouro? Também não sei, a turma fala que às vezes tem ouro no lugar. Naquele lugar tá deve ter ouro. Onde que tem ouro, né? E as mães estão rodeando. E a mula sem cabeça, sabe o que é? O da mula sem cabeça, eu conheço a história, mas não sei quem que é. Não sei também o que é, se é uma assombração, se é o bicho em si, não sei. Eu sei que eu vejo a turma contar isso. E o corpo seco, você já ouviu falar? Corpo seco eu já ouvi falar, e aqui tinha um matinho ali que diz que tinha um corpo seco. Diz que tinha, diz que tinha, também nunca vi, eu vi a história. A turma fala que tem que carregar ele, tem que passar uma água para ele não voltar, porque ele não tem medo de água, né? Isso, é. Eu via contar a história que diz que tinha, mas também era só a história. Uhum. E assim, não contava história assim de noite? O vô não contava, a avó, a mãe, o pai? Não, não contava, eu não tenho lembrança de história deles, que eu tenho essas uma que eu, junto com eles, eu praticamente vi. Tem a história que a gente estava na beira da estrada, combinando com meu pai, eu falei para ele, o senhor vai descer tal hora, eu vou, e a gente vai descer em outro lugar, o senhor vai na venda e nós vem e encontra ali para nós subir. A estrada era de terra ainda. Aí tinha uma árvore na beira da estrada e eu estava sentado, eu com a minha mãe e mais essa tia, esperando ele vir, que já tinha ido para a venda. Então ele ia descer, estava noite de lua clarinha, nós chegamos, vamos esperar. Aí, de repente, uma moita de bambu para baixo, nós olhamos lá e vem uma mulherzona, sabe, grande. E nós ali na beira da estrada. Aí ela vem, andando, arrastando chinelo. Aí que a menina falou, vamos entrar na sombra, porque ela está aqui na beira, ela vai ver nós, para ela não ver nós. Nós entramos passando debaixo da arame, entra assim, só para esconder na sombrinha da lua. Uhum. Aí ela passou, acabou, tamanhazona, arrastando com o chinelão. E de repente meu pai apontou na curva lá em cima. E nós viu quando o pai encontrou com ela. Aí o pai chegou lá e falou, pai, quem que é aquela mulher que o senhor encontrou? Ele falou, não vi nada. Nós viu daqui, ela passou aqui, pai, junto com nós viemos encontrar com o senhor. Eu não vi nada. Então, quer dizer, era uma pessoa que não era daqui, né? Porque ela passou, não sei se ela viu nós, porque ela também não cumprimentou. E foi embora e ele encontrou com ela e não viu ela. E lobisomem, já escutou? Lobisomem tem, a minha mãe, essa aí a minha mãe contava, que a casa da minha avó era uma casinha de pau a pique, e estava querendo cair as paredes de velha a casa, e eu tinha acabado de nascer. Aí ela disse que chegou um cachorro muito grande no terreiro, ela não viu, ela só ouviu o barulho, porque também quem que vai abrir a janela e olhar. E ela disse que o cachorro avançava e o cachorro latia, e ela escutava o batido das orelhas, e eu chorando no canto e ela querendo acudir. Eu não sabia o que ela fazia, porque disse que o cachorro vem pegar a criança, o lobisomem carrega a criança, né? E ela disse que eu chorando e ela lutava para acudir eu e o barulho do cachorro, e o lobisomem que batia as orelhas assim nas paredes. Isso que deu um trabalho danado para ela poder fazer com que eu ficasse quieta.
E também aí sumiu, foi embora. Mas ela disse que era o lobisomem, só que ela disse que não foi olhar. Falei, então quase que eu fui devorado por um lobisomem. Ô, dona Maria, a senhora falou que a assombração desapareceu hoje. Hoje você não vê mais nada, que nem eu estou falando para você. Nesse tempo eu vi depois, até uns tempos atrás, depois que eu casei, eu ainda vi. Outra história, que a minha mãe, nós morávamos no cafezal, aí tinha um cafezal que era do Chico Pereira, que a gente fala, e o outro que era do meu avô. Então minha avó morava mais lá em cima. Aí ela descia e trabalhava perto de casa. E ela saía da roça com o escuro, né? Aí ela passava em casa e ficava aquela lida, quem vai dormir lá, eu quero, e ela estava, minha mãe varrendo o terreiro assim de tardezinha, que só a hora que certo sobrava, e a minha avó passou e foi subir. Aí tinha um caminho que vinha da venda, e tinha um caminho que a turma descia, outras pessoas iam para a cidade, passava bem para o meio do cafezal. E ela tinha um vizinho que tinha cabrito, e ela tinha raiva dos cabritos, porque os cabritos comiam as plantas dela. Aí ela saiu ali de casa, era mais ou menos umas 6 horas, e subiu 2 com ela, e eu fiquei junto com a minha mãe em casa. E quando ela saiu, passou um pouquinho, começou aquele berro, sabe aquele berro de cabrito, que você está pegando o cabritinho, a cabrita velha está junto, e berra dali, berra daqui, e eu com a minha mãe de casa escutamos, e ela ia subindo, aí ela disse que escutou, empurrou até a menina e falou, é o Antônio de Lima que comprou cabrito e vem de novo essa coisa para tentar vamos correr para nós ver, que o caminho que ela ia subindo e o outro fazia isso lá em cima, saía num só, tinha uma paineira aqui, tinha outra lá em cima, então na paineira de cima os caminhos cruzavam. Ela falou, vamos subir que eu quero ver, é ele que comprou cabrito e vai trazendo de novo isso. E apressaram e chegou lá, e o cabrito berrando, e a cabrita junto, o cabritinho e a cabrita. Chegou lá, saiu no caminho, cadê? Parou e ninguém mais viu nada. Aí, mais uns dias em diante, contou um tio meu que ele vinha vindo da venda. E quando ele passou uma trau de grota, que tinha lá na grota escura que passava, ele disse que veio o cabrito, ele numa rua de café, que era o trio, e o cabrito preto na rua de cima, berrando, acompanhando eles, que ele olhou aqueles cabritos com os olhos vermelhos, mas também veio até uma altura e sumiu. Ele não viu nada. Então a gente não viu o cabrito, mas ouvimos o berro. Eu, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, que ainda ouviu. Por que a senhora acha que desapareceu a assombração hoje? Eu acho assim que é o povo que está muito violento, está pior do que a assombração, porque você vê cada caos de ser humano que não se compara com uma história, com uma coisa, com um bicho que está. Os próprios bichos selvagens não fazem coisa que o ser humano faz hoje, né? Então a falta de fé, a falta de Deus, a falta de compreensão, a falta de amor ao próximo, eu acho que a assombração está com medo do povo. Então a senhora falou, era verdade que a senhora falou aquela hora. Então, é a verdade que você tem. Nós via tanto, tinha medo, tudo, hoje não tem mais nada disso. Agora é o contrário. Hoje você anda, você vê o quê? Vê estuprador, vê matador, vê o ser humano fazendo as coisas, e a assombração não fazia isso, ela vinha assombrar, né? Eu tinha outra coisa, que eu tinha essa menina minha era pequenininha, eu morava em São Paulo. Eu deitava na cama, o meu corpo dormecia, só que parece daqui para cima funcionava. Então eu não via o que era, eu via um vulto, ele vinha e sentava nos pés da minha cama. E só que eu ficava naquele medo tão grande ali, o marido dormindo do lado. Eu não conseguia virar para chamar ele, falei, pelo amor de Deus, tem alguma coisa aqui dentro do quarto. Isso começou em São Paulo, quando eu morava lá. Aí eu fiquei desesperada, pensava, mas o que é isso? Mas me acompanhou um bom tempo. Mas não falava nada? Não falava nada. Eu sentia, sabe quando você sente que entra? Sei, mas sentia bem ou sentia ruim? Eu sentia medo. Sentia medo? Medo, que eu não via o que era, mas eu sentia um medo tão grande, e eu queria virar e levantar, até se eu conseguisse levantar, eu pulava e saía correndo de medo. Mas de repente sumia e voltava tudo normal, e eu conseguia virar, pronto, eu cobria a cabeça, e ali eu amanhecia, não queria ver mais nada. A senhora comentou com alguém isso? Comentei com várias pessoas, comentei com uma pessoa um dia. O padre também? Não sei se eu cheguei a comentar com o padre, mas comentei com uma pessoa um dia, e ela falou assim, sabe o que é isso? Aí até orientaram, eu pôr uma criança para dormir comigo, que não acontecia. Eu pus, como continuou acontecendo. Aí eu falei, será que é desse mundo? Será que não é? O que é? O que não é? Aí ela falou para mim, você sabe o que é isso? Na minha opinião,
É um espírito que está acompanhando a senhora e está querendo entrar no seu corpo. Só que você tem o corpo fechado e não consegue. Ele fica lá esperando abrir. Não sei. Aí eu fiquei assim, cismada, falei, também não tenho medo disso. Se for isso, ele que suma, que ele não vai entrar mesmo. Ela falou assim, tem o corpo fechado. Aí eu falei, graças a Deus, né? Aí eu vim embora para cá, e a cama da minha mãe, eu dormi na cama da minha mãe. Por exemplo, a parede era aqui, né? A cama estava encostada aqui, no canto, tá? Que o marido ficou trabalhando em São Paulo, eu fiquei um tempão, fiquei 2 anos sozinha aqui. Aí a menina dormia lá no cantinho, a outra nos pés e eu aqui. Aí a porta, junto ali de sentar no quarto. Várias vezes, Chico, eu deitada ali, sossegadinha, e de repente eu só senti. Um dia parece que o negócio chegou e fez assim no meu rosto. Só que eu sentia, eu não via. Pronto, ali meu corpo... Gelou. Endurecia, eu não conseguia mexer. Eu queria mexer, mas sabe quando você tem aquela história que eles falam, quando via assombração, você não consegue gritar. Eu acordava com a garganta seca de gritar, mas quem estava ali comigo não escutava nada. Eu senti que ele fez assim, e depois voltou, entrou e sentou nos pés da minha cama. Só que eu não sentia ele sentar em cima do meu pé, não sentia, porque parece que já endurecia tudo, eu não conseguia mexer e gritar. Eu gritava, mas não saía voz. Não saía voz. Também foi um bom tempo, depois desapareceu. O que é, eu não sei, né? Não sei explicar, porque eu não via, eu sentia só, mas também passava um medo, dava um medo muito grande, mas eu não conseguia ver, e comecei a rezar e pedir a Deus para ajudar e acabou-se. Sumiu com o tempo. Tem mais história ou não? Não, eu acho que chega. Só essa daí. Então, dona Maria... Tem a da velha chorona, que eu vi, que diz que tem até hoje. Tem alguém que ainda vê aqui no nosso bairro. Tem gente que vê? Ouve, não vê, ouve. Diz que o choro é diferente da pessoa. Aí eu tinha um conhecido, e ele falava assim, eu quero ver, se existe a velha chorona, eu quero ver. E ele morava lá perto do baú. Aí ele tinha essa mania de abusar. Quando foi um dia, ele chegou da roça e jogou um monte de lenha no chão. Ela chorou lá no baúzinho, que é perto da pé do baú. Ele ouviu, né? Só que ele era valentão, que ele disse que queria ver a velha chorando, queria perguntar para ela por que ela chorava. Quando ele jogou um monte de lenha no chão, a velha chorou lá. O que ele fez? Ele foi perguntar para ela, ele ia para dentro de casa. Quando ele entrou para dentro de casa, ela chorou no canto da casa. Nossa! Ele saiu para perguntar? Não saiu. Também não viu e não soube o porquê que ela chorava. Eu vejo contar essa história, foi realidade acontecida, que o cara era conhecido da gente. Então, é as histórias que o povo conta, né?